Bem-vindos, pessoal, à nossa reunião matinal hoje, quinta-feira, 4 de agosto. Hoje a gente vai falar sobre a decisão do Banco da Inglaterra, que está movimentando bastante os mercados, impulsionou muito, as bolsas começaram a avançar com bastante força depois da reunião do Banco da Inglaterra. A gente vai comentar no detalhe, a gente vai comentar também da Fazenda se defendendo das acusações de que os estados não teriam que cumprir nada da contrapartida depois da renegociação das dívidas. A gente vai falar também de empresas, vai falar de BVMF, a gente vai falar dos resultados de bancos, Santander e Citi. Hoje umas notícias interessantes sobre eles, também sobre Sabesp e CCR. Mas começando hoje a gente falar sobre o fluxo. Os locais ontem terminaram o dia net compradores em 58 milhões, destaque na compra para Itaú, na venda para Susb e nas duas pontas para Vale. Passando para a parte macro internacional. De destaque, com certeza, foram o Banco da Inglaterra. Antes da decisão do Banco da Inglaterra, as bolsas na Europa estavam avançando cerca de 0,5% e os futuros de Nova York estavam praticamente estáveis, avançando cerca de 0,1%. Aí o Banco da Inglaterra apareceu, realmente confirmou a expectativa, lembrando que já teve uma reunião depois do Brexit do Banco da Inglaterra no mês de julho. Os mercados ficaram um pouco decepcionados por não ter ocorrido nenhum anúncio, nenhuma flexibilização nas condições monetárias naquela reunião ano passado, mas o presidente da instituição ele já tinha sinalizado que realmente só ia acontecer algum tipo de mudança depois. E foi isso que aconteceu agora nessa reunião de agosto. O Banco da Inglaterra, então, reduziu a taxa de juros de 0,50% para 0,25%, a mínima histórica, foi uma decisão unânime, e ele aumentou a compra de ativos de 375 bilhões de libras para 435 bilhões, dessa vez 3 dissidentes, então não foi uma decisão totalmente acordada. De destaque também no Banco da Inglaterra, eles revisaram suas projeções de crescimento. A previsão de crescimento para 2017 passou de 2,3% para 0,8% e de 2018 de 2,3% para 1,8%. A instituição também ressaltou que a inflação deve avançar com bastante força nos próximos meses, muito por conta da desvalorização forte da Libra, hoje estava caindo bastante depois da decisão. E eles também falaram que, caso seja necessário, eles vão atuar novamente, falaram que não descartam nenhuma possibilidade de atuarem em futuro praticamente breve, por conta de todas as incertezas que estão sendo geradas pelo Brexit. Eles revisaram o crescimento para baixo, justificando que o consumo e investimento vão ser muito afetados pelas consequências do Brexit e já estão sendo sentidas. Eles já tinham anunciado bastante isso, já tinham falado que os modelos deles, tudo que eles projetavam antes da decisão do Brexit era com consequências bem negativas. Eles fizeram até um alerta no parlamento, mas de qualquer forma, agora eles estão realmente concretizando isso. As bolsas na Ásia fecharam o dia hoje com altas modestas, mas de qualquer forma avançando muito por conta da expectativa em torno dessa decisão. Lembrando que as bolsas fecharam antes da decisão. E agora as bolsas do Ocidente avançam com muita força. As bolsas que estavam avançando 0,5% antes, agora estão cerca de 1,5%, quase 2% na Europa. Na parte doméstica, hoje a gente tem eventos entre investidores e o Ilan, presidente do Banco Central, e o Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda. São os destaques na agenda. E a gente teve de destaque nos jornais hoje muita repercussão depois das acusações de que o Ministério da Fazenda, que o governo estava perdendo muito na renegociação de dívidas, que não estava fazendo nenhuma contrapartida, que os estados não fariam nenhuma contrapartida. Mas hoje o Meirelles se defendeu, falou que o compromisso dos estados é impor um teto de gastos por 20 anos, falou que realmente, que mesmo que não tenham sido colocado que pode ser colocada uma emenda na PEC dos gastos para garantir isso. Enfim, está ainda muito incerto se realmente eles vão cumprir ou não, mas de qualquer forma ficou um pouco chato, digamos assim. Diversos economistas se manifestando, falando que o governo está cedendo muito nesse comecinho de governo Temer. Então vamos aguardar, ver como é que vai ser de fato depois da votação final. Eu vou passar agora para a Bruna com os destaques das empresas. Com você, Bruna. Obrigada, Gustavo. Bom dia, pessoal. Começando então com o BMF Bovespa aqui. A BVMF soltou ontem os dados operacionais de julho. O segmento Bovespa movimentou aproximadamente 143 bilhões em julho, que é um número praticamente estável em relação a junho. E o destaque positivo aqui de Bovespa foi um aumento da diária média, que veio em 4,3% em relação a junho, e chegou a atingir 6,8 bilhões. No segmento BMF, foram contabilizados em julho 58 milhões de contratos negociados e um volume financeiro de 4 trilhões aproximadamente, uma queda de mais de 20% em relação a junho.
Só vale ressaltar aqui que o ativo hoje está negociando a múltiplos elevados e que, na nossa visão, já incorporam um aumento significativo aí de volume de negociação para os próximos anos. Passando para bancos. O Santander Brasil fez uma proposta vinculante pela operação do Citi aqui no Brasil, de acordo com o broadcast. E essas fontes afirmam também que é provável que o Itaú também tenha feito um novo lance e garantindo assim a sua permanência na próxima fase da disputa. O Citi aceitou as propostas até a última segunda-feira, dia 1º de agosto, e agora está analisando qual instituição que ele vai selecionar para começar a negociar com exclusividade. E o Santander é tido como o banco principal interessado em levar o Citi, e o interesse dele, o interesse principal, é a base de clientes de alta renda do Citi e também a possibilidade de reforçar seu título de único banco internacional de grande porte aqui no Brasil. Passando agora para a Sabesp. A companhia informou ontem que não foi possível alcançar uma solução de consenso com o município de Guarulhos sobre as dívidas existentes. Então, a empresa suspendeu as negociações, mas comunicou que vai continuar se esforçando para recuperar os créditos devidos. E, de acordo com o informado pelos advogados da Sabesp em 2015, essa dívida estava em cerca de 140 milhões. Por fim, passando para a CCR, a empresa celebrou o 20º termo aditivo entre a controlada SP Vias, que administra rodovias como Castelo Branco e Raposo Tavares, e a Artesp. E o aditivo tem por objetivo a implantação de um acesso no quilômetro 116.700 da rodovia, com um valor total aí de 15 milhões e meio de investimento e custos. E por hoje é só. Bom dia, pessoal. Obrigado, Bruna. Vamos lá, então, pessoal, finalizando agora a nossa reunião matinal, com os comentários da nossa área BTC. Os destaques ontem foram Embraer, GBR, Petro 4, Vale 5 e Usiminas. Só comentando que ontem a gente teve um indicador de emprego dos Estados Unidos, ele veio um pouquinho acima do esperado, então lembrando que amanhã a gente tem relatório de emprego vindo dos Estados Unidos, relatório do mês de julho, e com certeza os mercados vão olhar isso muito no detalhe, por conta de tudo depois do que aconteceu depois da última reunião do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. Então é bom ficar atento, porque com certeza os mercados vão reagir a isso. Se hoje reagiram muito bem ao Banco da Inglaterra, amanhã eles vão olhar de perto esse relatório do emprego, que aparentemente, como visto ontem no ADP, emprego do setor privado, deve vir bem. Bom, vamos finalizar então hoje nossa reunião. Amanhã a gente está aqui novamente para finalizar a semana. Espero que todos tenham um ótimo dia hoje, pessoal. Até mais!